Depois de desembarcarem no Brasil, os brasileiros e familiares repatriados da faixa de Gaza vão passar 2 dias no alojamento da FAB em Brasília. Ontem, o avião trazendo o grupo, que conta com 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens, pousou na base aérea às 11h24 da noite e foi recebido pelo presidente Lula. 3 crianças com desnutrição e uma gestante foram atendidas logo depois do desembarque, levadas para o Hospital da Força Aérea de Brasília, onde passaram por avaliação médica. Entre os repatriados, são 22 brasileiros e 10 palestinos, 3 parentes de primeiro grau e 7 portadores de registro nacional de imigração. 4 deles vão ficar em Brasília, 12 na casa de parentes em São Paulo e 12 em um abrigo no interior do estado. Ontem nós fizemos entrevistas aqui e a cidade do interior do estado de São Paulo não foi divulgada por questões de segurança, né, segundo o governo brasileiro. Outros 2 vão para Florianópolis, um para Cuiabá e o último para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Na chegada a Brasília, a jovem Shaher Albana explicou o motivo de estar na zona de conflito e disse que em algum momento, ela achou sim que podia morrer. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal, aí a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente, ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas, sem avisos, e a gente ficou assustada. Ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas, graças a Deus, graças ao governo brasileiro, eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui, de verdade. Eu agradeço muito, presidente. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra, já estão mortos. Eu já perdi a minha casa, foi destruída também. A maioria da gente que vieram com a gente também não tem mais casa, então a gente também, se queremos um dia voltar para lá, não podemos. Queria muito poder ajudar a retirar o resto dos nossos familiares de lá. A Carla perguntou quanto tempo vai demorar, né, pra gente esquecer essa onda de calor. Não sei. Mas eu duvido que o brasileiro vai esquecer tão cedo de personagens como a Shahed. A Shahed ela tem 18 anos, mas parece menos, né? Ela, enfim, ela é muito pequenininha, muito miudinha. A irmã tem 13 anos, já parece mais com a idade que tem. Ela nos lembra das pessoas que estão sendo vítimas dessa guerra, que ficam no caminho entre Israel e o Hamas. Nos lembram o que são os chamados efeitos colaterais da guerra, o que são as mortes de civis. São pessoas como a Shahed, são pessoas como as amigas da Shahed, são crianças que acabam sendo alvo das bombas que são jogadas em Israel, porque bomba pode ser inteligente, mas não é inteligente a ponto de procurar apenas e unicamente terrorista. E é por isso que Israel tem sido tão criticado. Foi alvo de um ataque terrorista, foi alvo de um dos ataques mais covardes da história da humanidade, perpetrado pelo grupo terrorista, para que fique muito claro aqui, Hamas. É o ataque terrorista com o maior número de mortes desde o 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Perguntei aqui certa vez num fim de semana, seria razoável que os americanos, para responderem àquele ataque, sequestrassem 4 aviões afegãos e lançassem sobre o centro de Cabul, sob o pretexto de matar terroristas do Talibã? Obviamente que não. Também não é razoável que Israel utilize o olho por olho, dente por dente, né, para responder aos ataques que sofreu no dia 7 de outubro. A morte das crianças israelenses não justifica o assassinato das crianças palestinas. No final das contas, essa é a população que está sofrendo com os efeitos da guerra.
né? A região de Gaza é densamente povoada, tem cerca de 2.200.000 habitantes, sendo que, até onde se sabe, 55 mil são membros do Hamas. É muita gente, é um estádio cheio, mas é como você pegar a cidade de Manaus, lotar a Arena Amazônia e esquecer das pessoas que estão fora do estádio, que são quase a totalidade daquela população. A nossa cobertura se baseia em 3 premissas. Israel foi alvo de um ataque terrorista organizado por um grupo terrorista. Israel tem o direito e até o dever de se defender depois de um ataque tão covarde. Israel precisa, essa é a 3ª premissa, precisa respeitar as regras de guerra dos tratados internacionais que foram assinados pelo próprio Estado israelense. É sempre bom a gente lembrar quais são as pessoas que estão morrendo quando a gente fala em centenas ou milhares de mortos naquela região. São pessoas como a Shahed. Ela ouviu, na sequência, uma promessa do presidente Lula. Um compromisso com você, com a sua família, que a gente vai tentar fazer todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira para a gente tentar trazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parente, eu pedi para trazer os parentes, mesmo que não fossem brasileiros, que a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil, tá? Mas nós vamos tentar, ainda tem gente para trazer da Cisjordânia, tem mais gente na faixa de Gaza. O Hassan disse que tem uma 2ª lista. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá, porque o governo não vai cuidar. Nós vamos cuidar como se fossem, mesmo que seja, sabe, nascido lá, seja palestino de origem, mas para nós a gente vai buscar, se os parentes estiverem aqui, pedir, a gente vai tentar trazer. Lula voltou ainda a condenar os ataques de Israel na faixa de Gaza. Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir: uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade porque a gente está recebendo aqui, sabe, 32 famílias, 32 seres humanos que já viveram em paz, que sabem o que é a paz, que sabem o que é a harmonia, e não precisava viver no inferno que viveram durante esses últimos 37 dias. Vamos falar agora do Hassan Rabi, porque a gente acompanhou tão de perto, assim como no caso da Shahed, a história vivida pelo Hassan e contada aqui quase que diariamente, né, para os nossos ouvintes. Ele foi outro repatriado, foi o primeiro a descer ali do avião ao desembarcar em Brasília. Hassan Rabi falou sobre esse período difícil, duríssimo, tenso, angustiante na faixa de Gaza, e muito emocionado ele falou sobre essa ofensiva de Israel e os momentos de tensão vividos ao lado da família, a mulher e as 2 filhas. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes, a gente até passa fome, passa sede. Queria também agradecer ao Embaixada do Brasil na Ramallah. Eles deram bastante suporte para nós, alimentação, recursos para a gente comprar comida.
que está acontecendo lá, na verdade, é um massacre difícil para todos vocês entender que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui. E aqui na Band News FM, como eu falei, você acompanhou o dia a dia do Hassan Rabi desde o começo desse conflito, mais de um mês fugindo de bombas, tentando se proteger, tentando principalmente poupar as duas filhas, sem esquecer da população de Gaza e da parte da família dele que ficou. 11 de outubro. Infelizmente, é muito triste. Para a terceira vez a gente tem que rodar nosso local. Depois de um bombardeio que aconteceu no lado da nossa casa. Então a gente correu sem roupa, sem nada, para tentar achar um lugar bem melhor, se existe esse lugar. E a gente está com a esperança do resgate do governo brasileiro. 14 de outubro. Infelizmente aqui no sul já está bem colapso, bem lotado. Eu nunca vi tanta gente assim. A maioria chegaram do norte do faixa do Gaza para sul para tentar achar lugar mais seguro. Mas que eu estou vendo, eu não sei se está seguro ou não está seguro, porque as bombas continuando caindo de todo lado. 17 de outubro. Hoje, terça-feira, os bombardeios no sul continuando a mesma coisa, mais forte ainda. Cada uma bomba cai, pelo menos 2 toneladas, explode tudo, destrui todas as casas. Essa não é uma guerra, esse é um ataque, um massacre que está acontecendo. Infelizmente, a gente continuando também sem água, sem luz. Crianças na rua estão passando bastante fome. 19 de outubro. Sou brasileiro, tenho 2 filhas brasileiras, minha esposa brasileira. E a gente está aqui e não consegue sair. Quando a gente pergunta o motivo, é um motivo. E a resposta veio assim, que não tem utilização do Israel pela abertura da fronteira. E a Israel não está deixando a ajuda humanitária chegar para a faixa do Gaza. 20 de outubro. Pela segunda vez a gente recebe aqui ajuda humanitária. 25 de outubro. Infelizmente a gente vive um terror. As minhas filhas bastante assustadas, especial de 2 dias para hoje. A gente nem dorme, nem dia, nem à noite por causa do bombardeio. 6 de novembro. São 30 dias nesses conflitos. Infelizmente a gente continuando sem energia, sem água encanada e não é previsão para chegar também. O gás, já não teremos mais gás em casa. 8 de novembro. Sem entrar os feridos para Egito, ninguém consegue viajar. 9 de novembro. Mais de 10 mil pessoas morreram, mais de 4 mil crianças morreram. Além de tudo isso, existe outra guerra. Guerra do fome, guerra da água, do gás, combustível. Remédio, a gente não encontra remédio mais. Também não existe gás para fazer comida. E hoje a minha mãe está aqui. Ela está fazendo para nós pão. 10 de novembro. Que eu deixei lá atrás, na verdade, a minha mãe e 2 irmãs. E também na outra lista do familiar. Inclusive, eu para ser minha mãe muito, eu não sei se dá para encontrar com ela mais ou não. Triste, momento muito triste. Você sai, a sua mãe, a sua irmã fica lá. Muito complicado. 12 de novembro. De novo, vamos tentar hoje travessia a fronteira. Espero que hoje dá certo. O grupo do Canhunes todos já estão no ônibus.
Então eu acredito onde vai dar certo, grande chance. Aquele vez foi fechada, mas essa vez grande chance que a gente sair. Deu certo. O último dia aqui a gente conseguiu resgatar vocês, levamos vocês para o Brasil, né? Tá tudo certo. Estamos só esperando os outros companheiros saírem da migração. Meu Deus, eles estavam presos 35 dias. Chegaram aqui para a gente almoçar, todo mundo correu na praia. 35 dias estavam presos as crianças brasileiras. Olha aí. Acho que a gente pode seguir em frente, né? Tá bem dito aí nas palavras do próprio Hassan. Também na base aérea, o palestino Mohamed Jaber Ismail, que mora em Brasília, correu para abraçar os 2 filhos que foram repatriados de Gaza. Eu estou muito, muito feliz. Eu quero agradecer ao governo de Brasília, presidente Lula. É verdade, ele salvou a nossa família. Brasil é um país maravilhoso. Como é que foi esperar para os seus filhos esses dias todos? Muito difícil, quase eu não dormi. Agora vai voltar a dormir. Graças a Deus, com certeza. Mais importante, eles dormir agora. Quem acompanha a situação dos brasileiros que chegaram de Gaza é o repórter João Pedro Melo, que fala ao vivo da base aérea de Brasília. Já foram levados para os alojamentos os brasileiros? João Pedro, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Estão nos alojamentos, né, mais conhecidos como Hotel de Trânsito dos Oficiais aqui na base aérea de Brasília. A imprensa não está autorizada, obviamente, a ficar lá dentro. A gente está aqui do lado de fora acompanhando essa situação, mas a informação que a gente tem da própria Força Aérea é de que essas pessoas estão descansando nesse momento, que irão receber alimentação, estão recebendo desde ontem atendimento médico, atendimento psicológico, tudo isso está sendo feito aqui na base aérea de Brasília. Foram 32 pessoas que chegaram ontem à noite aqui na base aérea, muita emoção, essas pessoas foram recebidas pelo presidente Lula e obviamente que a gente também conversou com os médicos e psicólogos da FAB, né? A gente acompanhou toda essa situação ao longo dessa última noite, como que vai funcionar, ou como que vão funcionar essas 2 noites que eles vão passar aqui na capital do país, e a ideia é exatamente que eles comecem a ser reintegrados ao território brasileiro. A gente conversou com a médica da FAB, a Thaís Nascimento, e ela explicou um pouco sobre a questão das crianças. A gente teve 3 crianças que chegaram com desnutrição, além de uma grávida. Inicialmente eram 2 crianças, outras 2 foram diagnosticadas depois, né? Então toda essa questão está sendo acompanhada em detalhes pela FAB, e a Thaís Nascimento dá os detalhes para a gente. As crianças, elas estão estáveis, mas elas estavam sem se alimentar e sem tomar água. Uma teve amidalite há 2 semanas atrás e ela veio tratando ao longo do tempo. A irmãzinha dela acabou também meio que contraindo uma virose nesses últimos dias. Então, vomitou, estava se sentindo mal, mas mesmo assim conseguiram fazer o voo bem. Agora eu pedi o acompanhamento dela com os profissionais especializados, porque eu acho que elas merecem mesmo atenção, um pouco mais de atenção para poderem sair daqui para frente sem nenhum problema. Eles estão bem, na verdade eles passaram por um trauma muito grande. Então, decorrente disso, é esperado que eles tenham queixas, principalmente de dor de cabeça, dor muscular, fadiga, mal-estar. Então, assim, eles estão num estado psicológico muito delicado. Passaram por um período muito assim, constrangedor, sem água, sem comidas, serem tirados das suas casas. Então, eles estão bem, mas eles precisam de cuidado, eles precisam agora de muita atenção, para eles poderem conseguir, daqui para frente, continuar. Pois é, esse é um detalhe interessante, né? Eles precisam de cuidados, precisam de atenção, e é exatamente isso que o governo federal está destacando que está fazendo. A gente está acompanhando essa situação. A psicóloga da FAB, que acompanhou aí os repatriados, a primeiro-tenente Roniele, contou que ficou surpresa com a postura desse grupo durante a viagem de volta aqui ao Brasil. Vamos ouvir a fala dela. A gente fez alguns atendimentos individuais no hotel,
né, na recepção deles, e durante o voo a gente também fez atendimentos individuais e coletivos, principalmente com as crianças, porque quando a gente adentrou o voo, as crianças estavam agitadas, então a gente já veio com vários materiais, né, jogos, desenhos para eles pintarem, e isso foi o diferencial para eles se acalmarem, tanto as crianças quanto os pais. Aqui ela falando sobre esses trabalhos, né, João Pedro, que serão feitos com essas pessoas. É exatamente isso, viu, Carla? E esse é um detalhe muito interessante que a gente precisa também falar, porque o governo destacou que esse trabalho ele não tem um prazo de duração. Ontem, inclusive, a gente conversava com o pessoal do Ministério da Justiça e eles destacam que depois que essas pessoas passarem esses 2 dias aqui na capital do país, para começarem, na verdade, a ser reintegradas ao território, eles vão, metade desse grupo, para um abrigo no interior de São Paulo, né, ali próximo à cidade de Guarulhos. Sobre essa questão, eles disseram que o prazo para essa ação não tem um prazo específico para terminar, né? Que essa ação não tem um prazo específico para terminar, que pode durar quanto tempo for necessário, porque essas pessoas precisam conseguir um emprego, precisam se estabelecer no território brasileiro antes, de fato, do governo federal soltar a mão dessas pessoas. Essa foi, inclusive, uma expressão utilizada por uma pessoa que eu estava conversando ontem no Ministério da Justiça. A gente vai ouvir um pouco mais da psicóloga da FAB, a primeiro-tenente Roniele, ela falando sobre essa questão do recomeço dos brasileiros que estão chegando agora, né, que foram recepcionados ontem aqui na base aérea de Brasília. O meu sentimento é que realmente eles conseguiram elaborar essa dor, mas o sentimento maior deles é da esperança e de ter um novo recomeço. Pois é, então esse é o ponto, né, que a gente está acompanhando ao longo de todo o dia de hoje. A gente está aqui na frente da base aérea, por enquanto não tem movimentação. Falava hoje mais cedo aqui, Sheila, Carla Megali, sobre a questão da Shahed Albana, né? Eu falei aqui com o Renan, Roberto e Elaine mais cedo, que ela destacou que tinha o desejo de comer um pão de queijo ontem quando ela chegou aqui em Brasília. Eu não consegui confirmar ainda se ela comeu esse pão de queijo, mas espero que ela já tenha conseguido aí realizar esse desejo, que esteja descansando aqui dentro da base aérea de Brasília. A gente vai falar com ela, né? Um pouquinho mais tarde. Vamos tentar, né? Ela falou que estava com dificuldade para dormir, né? Mas conversou aqui com o nosso Pablo Fernandes, dizendo, olha, me liga às 7h30. E aí, de repente, a gente conversa mais uma vez e tal. Reclamou do calor. Reclamou do calor. Eu sou a favor de deixar a Shahed dormir. Eu também sou. Acho que eles têm de descansar. A não ser que ela nos escreva, nos ligue e tal. Porra, viagem longa, gente. Mas acho que também, se eles quiserem falar, estamos aqui, né? É isso. Mas acho que merece descansar mesmo, né? Descansar bastante. Porque eles precisam nesse momento. Com certeza. Bem, na faixa de Gaza, a ofensiva de Israel continua. Segundo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, o Hamas perdeu o controle da região. Aliás, o que diz o exército israelense é de que homens do Hamas, aqueles que restaram, se deslocaram para o sul. Então a gente vai ter de aguardar nas próximas semanas se haverá uma incursão seguindo em direção ao sul, o que preocupa evidentemente, já que a população que estava no norte se deslocou para o sul da faixa de Gaza. No hospital Al-Shifa, o maior do território palestino, pelo menos 600 civis tiveram de ser transferidos e o governo de Tel Aviv pediu ajuda ao Egito para que envie ambulâncias. Nos últimos dias, por causa da falta de energia, pelo menos 6 bebês e 9 pacientes morreram no centro de saúde. Recém-nascidos também precisaram ser retirados de incubadoras de 36 hospitais na faixa de Gaza. 20 já deixaram de funcionar. Roberta Russo tem acompanhado esse assunto. Fala aí, Rô, bom dia. Bom dia, gente. Israel anunciou que está enviando incubadoras para ajudar no tratamento de crianças prematuras em um hospital em Gaza, nesse hospital que é o maior. As forças de defesa de Israel afirmaram que os esforços fazem parte do compromisso que o país tem em diferenciar civis de terroristas do Hamas. Uma ligação telefônica com o pedido de ajuda apontaria que Israel está enviando 37 incubadoras e 4 respiradores para o hospital de Shifa. O governo de Israel também divulgou imagens que mostram uma militar levando esses equipamentos até o local. E a gente lembra, né, que essa medida acontece depois da divulgação de informações e também de imagens por parte do Ministério da Saúde de Gaza de bebês recém-nascidos sendo retirados de incubadoras após o corte de energia no maior hospital de Gaza, Al-Shifa.
O hospital que vem lutando para manter o atendimento a bebês prematuros recém-nascidos que foram retirados das suas incubadoras, né, pela falta de energia. A gente está vendo essa imagem na live da Band News FM no YouTube. E estão sendo mantidos enrolados em toalhas e cobertores térmicos diante desse corte de energia que afeta a principal unidade de saúde palestina no enclave. Como a Sheila falou, 6 bebês e 9 pacientes da unidade de terapia intensiva já morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é administrado pelo Hamas, à medida que a ofensiva terrestre israelense vai se intensificando. O número de mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas subiu para 11.240 pessoas. É o que anunciou também o Ministério da Saúde de Gaza. Ainda segundo a pasta, o total de vítimas, 4.630 crianças, 2.641 mulheres. Com o aumento das mortes em Gaza e somando as 1.402 pessoas registradas do lado israelense, o total de mortes chegou a 12.822 pessoas. Esse é o 38º dia do conflito. São números terríveis, assombrosos. Esses números do Ministério da Saúde em Gaza, também acompanhados pela ONU. A ONU viveu ontem um dia histórico, com homenagens aos mais de 100 funcionários mortos na guerra. Em Nova York, onde fica a sede das Nações Unidas, em outras partes do mundo também, bandeiras ficaram a meio mastro. Dezenas de colegas fizeram um minuto de silêncio. Chefe da ONU em Genebra, Tatiana Valovaia, diz que o número de funcionários mortos nesse conflito é o maior da história da entidade num espaço tão curto de tempo. Bom, vamos voltar para o Brasil, porque mais um dia de recorde de calor e Rio de Janeiro e São Paulo sofreram com quedas na energia elétrica. E qual é a possível causa? Carla Bigato. Carla Bigato e seu ar-condicionado. Meu ar-condicionado não. Os meus 2 aparelhos de ar-condicionado. Não, mas não teve jeito. E eu lá com meu ventilador assoprando bafo pra lá e pra cá. Não, eu tive que fazer uma adaptação, porque o meu prédio é antigo e não tinha como fazer a instalação daquele ar-condicionado convencional. Então uma parte ficou com o ar-condicionado, aquela condensadora pra dentro da janela, virado pra janela pra sair o ar quente. Então isso uma parte do apartamento pegou. Agora o quarto, que é bom, e como eu já tinha aquele ar-condicionado portátil, aí tive que fazer o uso desse durante a madrugada. Entendi. Olha, quando a pessoa quer destruir o planeta, ela passa por cima de qualquer obstáculo. Faz puxadinho se necessário, né? Dá um jeito. A Luna Bernardes do Rio de Britânia vai mandar mensagem aqui falando, Megali, não é bem assim. Eu topo fazer um test drive, instala um lá em casa que a gente vê como é que fica. Luna Bernardes do Rio de Janeiro, conta pra gente, bom dia. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, várias regiões aqui do Rio de Janeiro sem energia. Ontem tivemos falta de luz no centro, na zona norte, na zona sul da cidade e também em 14 municípios do norte e noroeste fluminense. O aeroporto internacional Tom Jobim chegou a ter que acionar os geradores por causa da queda de energia, mas não houve problemas no terminal. Agora, o operador nacional do sistema investiga as causas desse apagão, mas a gente sabe que é um momento em que todo mundo que pode estar usando ar-condicionado, então há uma demanda muito grande. A Light, responsável pela capital fluminense, disse que não houve um apagão, mas sim quedas pontuais por causa de uma ocorrência de alta tensão. A Enel, responsável pelas cidades que ficam no norte e noroeste fluminense, disse que a situação foi normalizada ontem à noite. A Eletrobras Furnas foi procurada, mas não respondeu à reportagem. Agora de manhã, temos relatos de algumas pessoas ainda com falta de energia na Baixada Fluminense e também aqui na capital. E tudo isso ocorre em meio a uma onda de calor intensa aqui no Rio de Janeiro. Hoje a máxima prevista é de 39 graus. Ontem, a sensação térmica na zona sul, em Guaratiba, aliás, na zona oeste do Rio de Janeiro, chegou a 52,7 graus. E isso às 8h30 da manhã. Então, é um calor muito intenso aqui no Rio, uma sensação térmica ainda maior. E o IMET disse que o Rio está em alerta vermelho, que representa grande perigo até sexta-feira por causa do calor. Era 52,7. Você sai na rua e fala, inferno, é aqui? Cheguei? É você? É a temperatura que dá pra literalmente fritar um ovo no capô de um carro. Sem brincadeira, dá mesmo. E não é piada, a gente faz piada, mas o assunto é sério. Quando o IMET fala em extremo perigo, isso é para ser levado a sério, tá? A gente tem que beber muita água, se hidratar sempre que possível, se proteger do sol. Ontem eu vi muita gente fazendo exercício na rua.
ao meio-dia, 1h, certamente isso não é recomendável. Cara, 1h eu vi um passeador com 2 cachorros. Também não é juro. Gente. E o passeador, em tese, é aquele que mais deve se preocupar com os animais, né, gente? Um dos profissionais que mais estão conectados, gostam de animais em geral. Não dá, né? Tem que ter conhecimento. A gente não sabe quanto tem aí de dedo dos donos também. Sim, é verdade. O passeio tem que ser naquele horário, mas o passeador deveria se recusar. Sim. Não é saudável nem para ele, nem para os cães. O Lucas Belotti tem as informações de São Paulo, onde a temperatura, bom, não bateu nem de perto nesses 52,7, mas para paulistas foi uma temperatura maiúscula, né, Lucas? Bom dia. Pois é, bom dia, Megali, para você e para os nossos ouvintes. Defesa Civil aqui de São Paulo também mantendo esse alerta para os próximos dias, ainda em relação a essa temperatura. Segundo o dia mais quente da história, aqui desde o início das medições do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, 37,7 graus, segundo informações do INEP. A maior temperatura foi registrada em 2014, a medição começou a ser realizada em 2004, então ontem a gente teve o segundo dia mais quente da história aqui em São Paulo. Para o mês de novembro, aí sim foi o dia mais quente mesmo. O calorão não costuma chegar nessa faixa do ano e tem acontecido assim nessa onda de calor aqui na cidade de São Paulo. Muita gente, a gente reforça, né, a importância da hidratação, de tentar levar os cachorros realmente para passear em um horário distante daquele de maior calor, provavelmente à noite ou logo no início da manhã, e a gente reforça também que esse alerta segue para os próximos dias com a cidade de São Paulo, podendo inclusive bater esse próprio recorde que foi atingido ontem, o segundo, né, dia mais quente da história aqui das medições na capital paulista. Algumas cidades do interior, que costumam ser realmente mais quentes, aí a temperatura chegou próxima dos 40 graus, e a expectativa é de que também essa casa seja batida nos próximos dias. A gente vai seguir acompanhando esse calorão, muitos ouvintes reclamando também de falta de água em relação a uma operação especial da Sabesp, responsável pelo fornecimento aqui em São Paulo, na represa do Guarapiranga, que é uma das mais importantes aqui da capital e da região metropolitana. A gente vai acompanhar esses casos também na programação local, a importância dessa hidratação, e muita gente ainda sem água em São Paulo, que deve ter possíveis novos recordes de calor nos próximos dias. No tempo para todo o país, daqui a pouquinho com a Stephanie Toso da Climatempo. Obrigado, Lucas. Bom, e a gente falou sobre queda de energia, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo aconteceu, em outras partes do país também. O IMET traz esse alerta com relação à saúde das pessoas por causa da onda de calor. Mas olha, os eventos extremos, como a gente falou, quando deu aquela chuva muito forte em São Paulo, né, aquela tempestade, com vento muito acima do que a gente está acostumado, velocidade muito mais alta do que a gente está acostumado. E agora esse calor também é um evento extremo que está se tornando cada vez mais comum. Então, para as distribuidoras de energia elétrica, fica aqui o alerta. Isso cada vez mais vai ser comum e cada vez mais as pessoas vão se utilizar de aparelhos de ar-condicionado. É o momento de reforçar as linhas, é o momento de ter segurança na distribuição da energia elétrica, de se antecipar a problemas? Diria que sim. Então, falta de aviso não foi. Se acontecer alguma coisa, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a gente está autorizado a cobrar, vai? Porque por falta de aviso é que não foi. Né? Você citou, Carla, só para completar, que em São Paulo teve aí na distribuição responsável aqui pela região da cidade de São Paulo, registrou que entre as 4h47 da tarde de ontem até as 6h30, ocorrências externas à rede da empresa registradas no Sistema Interligado Nacional impactaram o fornecimento de energia sim para parte dos clientes. E a empresa responsável, a ISA-CETEB, diz que foi realmente por conta do calor que acabou superaquecendo algum dos fios e diminuindo o fluxo de energia enviado aos clientes. Esse seria a desculpa, essa seria, na verdade, a justificativa da responsável para essa queda de energia. A Luana falou no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, um evento parecido foi registrado. Aí a gente ainda não tem a confirmação se por conta do ar-condicionado, que diz a empresa de que esse calor extremo nos fios acaba diminuindo um pouquinho a tensão desses cabos de energia, o que causou também pouco menos de 2 horas, quase isso, de interrupção de fornecimento para alguns clientes em São Paulo. Mas a nossa tensão não diminui não. Obrigada, viu, Lucas? No Centro-Oeste, as queimadas no Pantanal dispararam com mais de 2.000 focos de incêndio em 13 dias. Rosana Kotoski traz mais informações. O Pantanal Mato-Grossense registrou nos 13 dias do mês de novembro 2.256 focos de queimadas. A falta de chuva, altas temperaturas e baixa umidade do ar ajudam a piorar a situação no Parque Estadual Encontro das Águas, que sofre com incêndios desde o início de outubro.
Além dele, o Parque Nacional do Pantanal, a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Orochê e propriedade particular próxima também são consumidos pelo fogo. O governo de Mato Grosso entrega hoje ao Ministério do Meio Ambiente um planejamento de combate aos incêndios que deve unir brigadistas e aeronaves do governo federal com as equipes que já estão na região. Bom, e no Rio Grande do Sul, a alerta de inundação. Está conosco a Stephanie Toso, da Climatempo, para falar sobre esses eventos extremos. Seca no Amazonas, chuvas extremas no Rio Grande do Sul, muito calor na região sudeste, entre outras. Stephanie, qual é o destaque de hoje? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para Sheila, para Carla, para todos. Olha, a gente segue de olho nessa onda de calor ainda e, por enquanto, trazendo altas temperaturas aqui pelo interior do país, viu? Não vai dar para escapar muito não, até mesmo cidade de São Paulo segue com chance para um novo recorde histórico. Ontem a nossa temperatura já chegou a 37,7 graus, hoje pode bater 38. E ainda seguimos de olho em temperaturas até mais altas para o centro-oeste. Então, desde o interior de Mato Grosso do Sul até Mato Grosso, máximas que ainda podem bater só hoje 41, 42 graus. E muita chuva, muita umidade concentrada sobre o sul do país. Porque enquanto essas áreas aqui do interior do Brasil vão secando cada vez mais, toda a instabilidade que chega segue concentrada, principalmente para o Rio Grande do Sul. Desde ontem tivemos acumulados que passaram de 100 milímetros, hoje já não tem mais frente fria, mas tem muita circulação de ventos ainda favorecendo esses temporais. Então é um dia com alerta não só para chuva, mas para ventania que vai se intensificando cada vez mais. E agora pega aquelas áreas da região serrana do Rio Grande do Sul, sobe um pouquinho mais para o interior de Santa Catarina, então cidades como Chapecó, até mesmo a região do Vale do Itajaí, podem sofrer com esses temporais já para essa terça. E a instabilidade que vai começar a aumentar também no Paraná. E a situação para o Paraná é bem preocupante, porque a gente segue com destaque também para o calor no estado paranaense. Então, máximas que em Foz já passaram de 30 graus, para hoje tem todo esse contraste térmico. Ontem tivemos temporal em Londrina, chuva que acumulou volumes muito, muito altos, e ainda para hoje tem esse potencial ainda para transtornos. Então, a partir de agora e até sexta, a situação ainda é de muita água para o sul do país, e esses tempos, essa temperatura mais alta e tempo ficando um pouquinho mais instável para as outras áreas aqui também do Brasil. Então, até mesmo São Paulo vai voltar a receber chuva já a partir de amanhã. Ainda são aquelas pancadas localizadas, mas devido a todo esse calorão, não dá para descartar pancadas fortes, risco também para alagamentos, congestionamentos. Isso vale também para o sul de Mato Grosso do Sul. Vamos ter virada mais significativa para o final de semana. E essa virada mais significativa, tanto no calor em parte do país, quanto nessas chuvas mais pesadas no Rio Grande do Sul, Stephanie? Virada mais significativa, mais em relação a essa diminuição do calorão todo. Para o sul, a gente mantém esse alerta até o final de semana, para essa condição de tempo severo. Então, em especial para o Rio Grande do Sul, que é a porta de todas essas instabilidades, porque vai ter frente fria se formando na sexta. Então, a chuva, ela não dá trégua para o estado gaúcho. Já tivemos um final de semana de tempo muito carregado. Ontem a gente teve volumes muito excepcionais, e aí continua até o final de semana ainda com reforço da frente fria na sexta. Agora, para o sudeste, essa frente fria avança no final do sábado. Então, sábado vai ser aquele dia ainda com calorão, mas o domingo já tem diminuição nesse calor todo, principalmente aqui para a cidade de São Paulo, mas aí também tem o retorno dos temporais. Então a gente tem que ficar com muita atenção, porque entre o domingo e a segunda são os piores dias com chuva aqui para o sudeste. E aí pega mais áreas entre sul de Minas e Rio também. Ô, Stephanie, a gente teve aquela onda de calor no inverno, né, em boa parte do país, um negócio muito fora de qualquer tipo de previsão, de qualquer tipo de normalidade. E aí a gente ficava se perguntando se aquilo era um sinal de que o verão seria um inferno, sem trocadilho. Bom, parece que sim, né? Porque a gente tá numa escalada. Agora é primavera e vem uma onda de calor muito pior que aquela. A gente pode esperar o pior para os próximos meses? Olha, por incrível que pareça, a gente ainda vai ter um verão com El Niño. Nesse momento, o El Niño ele tá muito forte. Então a gente tem até a intensificação dele por aqui no Brasil e tem expectativa de termos um verão ainda com picos de calor. Só que o verão é uma estação com mais umidade. E aí já tem uma tensão até mais significativa. Vamos ter, sim, temperaturas muito altas ao longo do verão, só que muita atenção também para os temporais. E aí já vale o aviso, porque o verão começa em dezembro, no dia 21.
ainda tem tempo para remanejar algumas coisas, mas a expectativa é de uma estação até bem chuvosa. E aí aqueles temporais de fim de tarde que trazem transtornos, e não só aqui para o Sudeste, a chuva que aumenta de maneira um pouquinho mais significativa também para a região Centro-Oeste, em especial Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem a tendência até para ventos mais intensos, ainda tempo bem abafado, mas pouca chuva acontecendo ainda ao longo da estação para o Norte e para o Nordeste. Vamos ter mais água ainda para o Sul, vai aumentando mais para o Sudeste e para o Centro-Oeste também. Alô? Companhias de distribuição de energia? São vocês que estão aí? Pois é, ó a Stephanie falando que o El Ninho nesse ano não vai ganhar presente de Natal, porque o El Ninho tá on fire, né, Stephanie? E tem sim possibilidade de muita chuva no verão. Depois a gente fala mais sobre isso. Não venham com esse papo de evento extremo, porque nossa, a gente está não sabia. avisando que os eventos serão extremos. Avisando. E a Greta nada, né? Nem E uma a Greta, palavra. DiCaprio não fala nada, tá mudinho, né? Com o que tá acontecendo aqui no Brasil com essa onda de calor. Stephanie, a gente vai se falando. Combinado, gente. Até já. Vamos em frente aqui, retomar assuntos de Brasília. O secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, assume a responsabilidade pelas visitas da chamada Dama do Tráfico ao Ministério da Justiça. Uma história grave. Condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, Luciane Barbosa Farias é mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas e participou de reuniões em Brasília. As audiências foram agendadas pela ex-deputada Janeira Rocha, vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Associação Nacional da Advocacia do Rio de Janeiro. Em 2021, a ex-parlamentar foi condenada por comandar um esquema de rachadinha com o salário de assessores da Assembleia Legislativa. Marido de Luciane Barbosa, Clemilson dos Santos Farias, é conhecido como Tio Patinhas, considerado o criminoso número 1 do Amazonas. Ele cumpre pena de 31 anos de prisão. A gente tem os detalhes da capital do país com a Thaís Esprovieri. O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou uma portaria com novas regras para a entrada de visitantes no Palácio da Justiça, a sede da pasta. A medida ocorre após o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, se reunir em março com Luciane Barbosa Farias, esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Amazonas. Pelas novas regras, antes do ingresso do visitante nas dependências da pasta, deve ocorrer um contato com a recepcionista com o local de destino e aguardar autorização para entrada. Somente será recebido em compromisso público no Ministério em agenda institucional quem comunicar com antecedência de 48 horas da data prevista para a realização de reunião ou audiência e os nomes de todos os participantes e acompanhantes, incluindo o CPF. Em março, Elias Vaz recebeu um pedido de agenda da ex-deputada do PSOL, Janeira Rocha. Segundo o secretário, a parlamentar solicitou uma reunião com ele para tratar de assuntos ligados às questões de direitos humanos sobre pessoas que foram vítimas de violência. Na ocasião, Luciane representava uma entidade de famílias que eram ligadas à população carcerária no Amazonas e postou os encontros nas redes sociais. Ela e o marido foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. O ministro Flávio Dino não estava presente no encontro e afirmou não ter conhecimento da reunião. E em nota, Elias Vaz disse que repudia qualquer envolvimento abjeto e politiqueiro do nome dele com atividades criminosas. Ok, tudo bem. Envolver o nome dele com atividades criminosas talvez seja ir longe demais. Mas foi ele que autorizou a entrada desse elemento, ou dessa elemento, né, em um prédio público, um prédio governamental, e um prédio do Ministério da Justiça, que está lutando contra o crime organizado, que acabou de autorizar uma GLO em portos, aeroportos, ou seja, está intimamente ligada neste instante ao combate a gente como a Luciana. Luciane, né? Aliás, a Luciane, ela parecia uma criança numa excursão escolar em Brasília. Ela foi em tudo quanto é lugar, teve no Congresso, no Conselho Nacional de Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, saiu tirando foto com todo mundo, como se fosse uma criança tirando foto com o Pateta na Disney. Feliz da vida. No CNJ foi recebida, pelo menos disse que foi recebida, pelo conselheiro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, dias depois, ela voltou, participou do 4º Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção à Tortura, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos. Primeiro, é impressionante como é que alguém que é conhecida como Dama do Tráfico se sinta tão à vontade
para participar de tantos eventos públicos e tirar fotografia com tantas autoridades em Brasília, né? Olha como o bandido não fica mais intocado. Ele está muito à vontade para publicar, inclusive, fotografias com essas autoridades todas. Há uma relação íntima entre o Ministério da Justiça de Flávio Dino com o crime organizado? Quero crer que não. Também não boto a mão no fogo por ninguém. Mas também não vou tão longe a ponto de dizer que a fotografia e a presença da Luciane seria uma prova disso, porque se houvesse essa relação de fato, esses encontros seriam menos escancarados, né? Fotos não seriam publicadas nas redes sociais, ela provavelmente não circularia pelos corredores do Ministério. Agora, a justificativa é de que eles não fazem um pente fino em todos os visitantes. Eles fazem isso somente naquele que marcou o encontro, que protocolou a reunião, o agendamento, etc. Bom, deveriam, né? Deveriam, porque a gente está falando aqui do Ministério da Justiça, de um dos países mais violentos do mundo. A Luciane, como é que ela conseguiu esse encontro? É que ela se apresenta como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas. É uma ONG, né, que no papel defende os direitos dos presos, mas de acordo com a Polícia Civil isso é só uma fachada para a atuação do Comando Vermelho. Essa ONG foi criada no ano passado e seria financiada exatamente com o dinheiro do tráfico de drogas. Então é impressionante o desprendimento com que essas pessoas circulam por Brasília, pelos corredores do poder em Brasília, e como é que o poder em Brasília não consegue detectar que uma figura dessas está circulando por ali. Agora, vem lá o secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, e assume a responsabilidade por essa barbeiragem e não pede demissão. Né? O homem público, a mulher pública em Brasília não se sentem na obrigação de assumir as consequências pelos próprios atos. Opa, foi mal aí, errei. E vida que segue. Volta para o próprio gabinete, continua despachando, continua tomando decisões. Fiquei me lembrando de um ministro alemão que pediu demissão antes mesmo que houvesse uma pressão pela demissão dele. Por quê, Sheila? Porque como ele viaja muito, ele acabou acumulando milhas. E aí ele usou essas milhas para fazer uma viagem de férias com a família. Né? Eram milhas que são intransferíveis, portanto só ele poderia utilizá-las. Só que o Estado alemão tem como entendimento que aquilo não pertence a ele. Por mais que essas milhas vão expirar e não vão ser usadas por ninguém, ele não pode utilizá-las, porque isso não pertence a ele. E aí ele foi denunciado e pediu demissão no mesmo instante. Envergonhado. Né? Veja, essas milhas iam morrer. Ninguém iria utilizá-las, mas ele se sentiu na obrigação, como homem público, de pedir demissão. Isso acontece com frequência em países que levam a política a sério. Aí vem o cara, permite a entrada com a assinatura dele de uma mulher conhecida como Dama do Tráfico, que trabalha para o PCC no momento em que o Brasil autorizou uma garantia de lei e da ordem contra o crime organizado, incluindo, obviamente, o PCC em portos e aeroportos, e não se sente na obrigação, ele nem cogita a possibilidade de se afastar do cargo. Vem cá, existe opinião pública ainda nesse país? A gente vai deixar barato? Vai ficar por isso mesmo? A consequência vai ser essa? Nossa, que barbeiragem. Ai, 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 ai. Pensei melhor da próxima vez. Como se fosse um puxão de orelha? O que eu falei? PCC. PCC. Ah, obrigado. Comando Vermelho. No caso aqui é o Comando Vermelho. Mas poderia ser o PCC também. A lógica permanece a mesma. É assim que a gente vai tratar esse assunto? Como uma anedota? Como uma barbeiragem? Como uma bola fora? Isso não é uma bola fora, isso é grave. Consequências, pra já. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a falar sobre isso publicamente? Porque ele é rápido em falar sobre várias coisas, né? Cada operação da Polícia Federal tá ele dando entrevista coletiva, meio-dia, assim, imediatamente. Pois é. Mas sobre esse assunto, não. Preferiu não se pronunciar. Como se não tivesse acontecido isso debaixo do bigode dele. É mole. Repito a pergunta. Ainda existe opinião pública nesse país? O empresário Alexandre Correia admite ter agredido a mulher, a apresentadora Ana Hickman, mas nega ter dado uma cabeçada nela. Ele classificou o caso como uma desinteligência entre casais,
e vai ser intimado a depor pela Polícia Civil. Diga, Thiago Muniz. No âmbito da investigação da Polícia Civil de São Paulo, que investiga o crime de lesão corporal e violência doméstica. Em caso de condenação, a pena é de 1 a 4 anos de prisão. Pela Lei Maria da Penha, crimes como esses são investigados independentemente da vontade da vítima. Testemunhas, como funcionários que trabalham com o casal, também serão ouvidas pela polícia. O empresário admitiu que brigou com a esposa, mas negou ter dado uma cabeçada nela. Em entrevista ao portal UOL, o marido da apresentadora classificou o caso como uma desinteligência entre casais e disse que nunca teve uma briga parecida com a mulher. A artista registrou boletim de ocorrência em Itu, no interior de São Paulo, no sábado, depois de ter sido agredida e ameaçada na mansão da família. A apresentadora chegou a sofrer uma lesão no braço esquerdo quando tentou pegar o telefone celular para pedir ajuda. Ontem, Ana Hickman se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido no programa que apresenta a TV Record e agradeceu as mensagens de carinho. Em entrevista ao portal G1, a delegada Márcia Cruz, que investiga o caso, afirma que até o momento Ana Hickman não quis solicitar medida protetiva contra o marido, mas isso pode ser feito a qualquer momento, pois não há prazo determinado pela lei. Um contexto muito rápido: só no ano passado o Brasil registrou 245 mil denúncias de violência doméstica, 30% das mulheres relataram ter sofrido agressões do parceiro. Eu li ontem, rapidinho aqui, algumas críticas sobre o fato de um assunto particular da vida da Ana Hickman ter vindo a público, né? Mas é tão importante e é preciso que se ressalte a coragem da Ana Hickman de tratar desse assunto. Ontem, aliás, não só a coragem, mas a honestidade ao tratar deste assunto, porque no programa dela, ela agradeceu muito o carinho das pessoas e falou: eu ainda não estou pronta para falar sobre isso, eu não me sinto pronta, eu preciso me fortalecer, me refazer, e no momento em que eu me sentir à vontade para isso, eu vou fazê-lo, eu vou falar sobre isso, mas eu ainda não me sinto pronta. Então foi muito honesta, além de muito corajosa de tratar sobre esse assunto publicamente. É importante que alguém, né, que tenha fãs, que tenha uma legião de pessoas no seu entorno, que seja conhecida do grande público, tenha essa coragem, porque essa coragem pode servir de estímulo e encoraja outras mulheres que eventualmente estejam sofrendo outros tantos tipos de violência ou a violência física caladas em casa, né? Então é importante. É muito simbólico e importante para que outras mulheres também sigam esse caminho e possam denunciar a insegurança. Valeu, Thiago. Eu que agradeço.